Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal do Cagalo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Muso, sou jornalista por formação e hoje falaremos a respeito dos bastidores da vitória do Atlético contra o Corinthians, um vestiário que ficou em êxtase após a vitória, o técnico Eduardo Cudê que foi surpreendido aí no intervalo, assim como falaremos a respeito de um jornalismo que eu considero que não é benfeitor, tanto para a torcida, assim como para quem o produz. Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Peço que realmente ajude a gente. Pessoal, os likes são muito importantes. Então é com esse like que a gente vai alçar voos mais altos. Conto muito com sua ajuda. Vamos nessa? Vamos então falar da primeira e talvez mais importante pauta do dia, que é realmente a felicidade dos atletas após a vitória. Todos sabem que a gente tem realmente um contato direto ali com alguns dos jogadores do Atlético, obviamente não podemos citar nomes, mas a informação que a gente teve é que o vestiário ficou extremamente efusivo, né? Uma sensação de glória, realmente de uma noite muito primorosa, de um futebol muito vistoso do Atlético. Vamos debater um pouco mais isso à frente, mais de 75% de posse de bola, enfim, mas realmente comemoraram como se fosse uma classificação. Os jogadores se abraçando, né, principalmente o Paulinho, parece que ele foi muito requisitado dentro do próprio vestiário, vários jogadores batendo, brincando com ele, enfim, agradecendo também, obviamente, pela atuação que teve ontem. E o técnico Eduardo Cudê, tá? Ao chegar no próprio vestiário, também parabenizou os atletas, disse que o time está em evolução, que os jogadores estão começando a ter maturidade suficiente para entender a filosofia e é realmente o que vem acontecendo. A gente vai debater um pouco isso mais à frente aqui na pauta de hoje, mas o Cudê, no intervalo da partida, ele foi surpreendido pelos jogadores. Chegou cobrando bastante, né, falando algumas coisas, questões individuais e parece, tá, que no intervalo da partida os próprios atletas pediram a ele um pouco de paciência. A sensação que se teve é que com esse pedido o Cudê também deu uma acalmada, tá? E entendeu que os jogadores precisavam de uma certa maturidade de tempo para poder realmente fazer o gol e sair de campo vitorioso. O Atlético, todo mundo viu, quem viu a partida, né? Engoliu o Corinthians, foi um time muito superior, uma equipe que realmente deixou o adversário encurralado. O Corinthians não teve chance durante a partida inteira, então o Atlético realmente fez um futebol extremamente eficiente na noite de ontem. Isso agrada quem foi ao Mineirão, quem está de casa, né? E as perguntas começam a pairar. Poxa, o que mudou nesse meio tempo, né? Será que o Cudê, em algumas semanas, conseguiu realmente implementar a sua filosofia de trabalho? Houve uma evolução, né? Mais cedo, inclusive, eu disse no Twitter que eu acho de uma mediocridade tamanha falar em evolução neste momento, porque a evolução não é agora. A evolução ela vem acontecendo com o passar do tempo. E aí eu quero tocar num ponto aqui que eu acho muito importante. Eu vou falar um pouco sobre os dados da partida de ontem, tá? E sobre essa evolução que o Atlético supostamente teve nos últimos dias. O Galo teve 75% de posse de bola na partida de ontem. Tá? Mais uma vez, mais uma partida com mais de 70% de posse de bola. Foi assim fora de casa contra o Santos, né? Foi assim na Libertadores contra o Alianza. Enfim, vários jogos que o Galo realmente propôs o jogo como aquele que iria vencer a partida. Claro que às vezes a vitória não vem, mas o futebol ele segue em constante evolução há alguns jogos. Tá? Desde o início da temporada. Relembrando, o Atlético ontem deu 21 chutes a gol do Corinthians. O Corinthians deu 3. 21 chutes a gol. O Corinthians deu 3. 7 vezes mais. Né? Então, assim, eu quero propor uma reflexão para vocês aqui. No segundo gol, salvo engano, o Atlético deu 54 passes, no primeiro gol, na verdade. 54 passes, 2 minutos e 20 de posse de bola e faz o gol. Os colegas de profissão, claro que tem pessoas que têm realmente a torcida em si e quando você deixa o seu lado torcedor aflorar demais, você perde um pouco da razão, tá? Não estou aqui para tecer críticas a um a outro jornalista, mas o ponto que eu quero tocar com vocês, caro web espectadores, é o seguinte. O Atlético não está em evolução, o Atlético não mudou de 2, 3 jogos para cá.
A diferença é que o elenco do Atlético começa a entender a filosofia do treinador ou a digerir a filosofia do treinador. Tínhamos no ano de 2022 um técnico que prezava muito pelo sistema defensivo, por bolas longas, por cruzamentos. E aí, de um ano para o outro, você pega na partida de ontem, pelo menos, eram 7 jogadores que não atuaram no ano passado. Uma filosofia completamente avessa ao que apresentou o Cuca, de posse de bola, de marcação sob pressão, de zagueiros que praticamente se tornam meias, de volantes que estão na Europa, né, de zagueiros que ninguém sabia que existia, contrata-se e dá certo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nenhum time evolui da noite para o dia. Não tem como vocês me dizerem que o Kudê arrumou a casinha, mexeu em esquema tático para dar certo. Não é isso. Até porque o Pavon não tinha condições físicas de atuar até algumas semanas. Todo mundo sabe disso. Não é novidade? O Atlético inicia o ano em janeiro. A pré-temporada foi fundamental para que os jogadores entendessem qual era a ideia do treinador. Agora, para que isso fosse digerido, precisava de tempo. E aí que eu falo que a gente não pode ser imediatista, que os colegas de profissão não podem ser imediatistas e tratar um assunto como um ano no futebol como se fosse fácil. Trocar um treinador, muda o treinador que as coisas vão melhorar. Vai melhorar como, cara pálida? Se você joga no domingo, na segunda é treino regenerativo, na terça os seus jogadores estão todos estourados e na quarta você está jogando de novo e você quer me dizer que tem que trocar treinador, o que o Kudê conseguiu mudar do dia para a noite o Atlético? Convenhamos, olha, eu acho que realmente talvez eu tenha formado na profissão errada, né? E claro que tem excelentes profissionais que conseguem realmente entender a situação como um todo, se distanciar da parte de ser torcedor e ser mais jornalista e ser mais comentarista, tá? É isso que eu penso, é isso que eu acho. Acho que o torcedor também tem que ter a maturidade de entender que o tempo é fundamental para analisar. O Atlético venceu ontem, pode perder amanhã. Nem por isso o Kudê é o melhor técnico do mundo e nem será o pior. Precisamos de tempo para avaliar um trabalho. Pense você entrando numa empresa hoje, você fazia funções completamente diferentes há um mês, de repente você está numa empresa que está fazendo funções novas, dá 3, 4 meses, o cara quer te mandar embora porque você não está entregando resultado. Pera lá. Convenhamos, né, gente? Então, muita paciência. Acho que o torcedor atleticano tem sim que comemorar a vitória. Foi uma vitória extremamente incisiva do Atlético, que não deixou o Corinthians jogar. E eu quero citar alguns pontos positivos aqui do técnico Eduardo Kudê que vão além, tá, do resultado de ontem. Natan, zagueiro, voltou a jogar muita bola. O Johan virou peça-chave neste elenco do Atlético. Que gratíssima surpresa o Johan, gratíssima surpresa. O Pavon, que realmente começa a lembrar o Pavon do Boca, lá de trás. O Bataglia, que baita volante, gente. Alto, habilidoso, rápido. Quantas características tem no Bataglia, né? O Paulinho, que perde muito gol sim, mas que é muito eficiente no quesito tático, busca o jogo, incomoda. Então a gente vê que o Atlético realmente não só assimila as funções do treinador, como o treinador começa a mostrar aos atletas que eles podem mais, que eles devem entregar mais. E isso está acontecendo. Eu disse lá atrás que o time estava fechado com o Kudê e não era por menos. Olha, se você gostou deste conteúdo, deixa o like, participe aqui do canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e comente todos os comentários, eu respondo depois. Forte abraço, uma quinta abençoada, um beijo no seu coração e ó, que o Galo continue essa toada. Valeu!